Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. Estamos de volta. Ei, que maravilha estar aqui falando com vocês mais uma vez. Hoje, falando de um outro filme, de mais um filme muito legal. E o que nós aprendemos com este filme? Porque eu quero falar hoje de um filme que você vai falar assim, mas Denise, que filme é esse? Você bateu com a cabeça, mulher? Calma, gente, calma. Vocês vão se surpreender, mas é um excelente filme. O filme que eu tô falando se chama Godzilla Minus One. Acho que é assim que eu falo. Eu não sou muito boa de inglês, mas acho que é assim. Esse filme, mas é filme de Godzilla, Denise já assistiu um monte de filme de Godzilla, é sempre a mesma história, um monstro vem, invade a cidade, vem do mar, invade a cidade, destrói tudo, aí aparece um heróizinho lá que mata o monstro. Não. Se você já assistiu vários filmes de Godzilla, esqueça tudo que você viu sobre isso, porque esse filme é completamente diferente de tudo que você viu. É um baita filme. Este filme, ele está inclusive concorrendo ao Oscar de melhor efeitos visuais. Eu acho, na minha opinião, que deveria concorrer até ao Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme japonês, deveria concorrer porque o filme é muito bom mesmo. E eu quero falar um pouquinho dele, o que eu aprendi com esse filme, tá? Então vamos lá falar um pouquinho, eu não vou dar spoiler, como sempre, né? Só vou falar um pouquinho da sinopse dele, do que a história conta, mas você tem que assistir esse filme. E eu quero falar sobre o que eu aprendi com ele, as lições que ele trouxe para minha vida. Bem, o filme conta a história de um japonês chamado Koichi. Eu acho também que é assim que fala o nome dele, porque eu não sou boa de japonês, né, gente? Koichi é um moço, ele é um piloto kamikaze. O filme se passa no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então tá acabando a Segunda Guerra e ali começa a história do filme. O Koichi, então, é um piloto kamikaze. O que é isso? O que era um kamikaze? Era um piloto de avião, era um soldado, piloto de avião, que pegava o seu avião cheio de explosivos, com armas e tudo mais, e lançava este avião sobre o navio inimigo, para destruir toda a artilharia inimiga vindo pelos navios e parte também do exército que estava vindo naqueles navios. Então, obviamente, que morria muito dos inimigos, destruía o arsenal inimigo, mas é claro que ele morria também, tá? E esse Koichi, esse moço, ele era um desses pilotos. Então o filme começa retratando ele vindo com seu avião e parando, né, aterrissando numa ilha japonesa, onde ali estava aquartelados, né, um grupo de soldados japoneses. E quando ele para ali com aquele avião, ele fala para aqueles soldados ali, amigos, e explica que teve uma pane no avião dele, por isso ele não conseguiu cumprir, né, com a sua missão. Mas o que o Koichi não sabia é que, além de soldados, ali também estavam um grupo de engenheiros e mecânicos de aviões. E um dos engenheiros, tipo o engenheiro-chefe, o cara era especialista em aviões para ser usado pelos kamikazes. Então, quando ele fala que teve uma pane no avião, imediatamente aquele engenheiro e a sua equipe vai lá para tentar consertar. E aí eles notam que não tinha pane nenhuma. Koichi inventou aquela história para não ter que cumprir a missão. E aquele engenheiro vai, chama o Koichi de lado e fala: ó, amigo, você se acovardou. Você é um covarde, cara. Você tinha que cumprir a missão e você pulou fora. E ali ele fica já se sentindo muito mal, muito triste, porque ele foi descoberto no seu fracasso, guarde bem essa palavra. E aí ele começa a ficar triste, chateado, e ele tá ali. Meio que todo mundo ali já começa a perceber que ele pisou na bola e ele começa a ser deixado de lado, e o Koichi tá ali, deixadinho de lado. Quando à noite aparece, do nada, um monstro enorme, que é o Godzilla. E ele começa a atacar todo mundo ali na ilha. E aí um dos engenheiros, aliás, esse engenheiro-chefe fala para ele: corre no avião, porque você tem muita artilharia ali. E dispara contra o monstro. Porém, Koichi, mais uma vez, se acovarda e não consegue. Ele fica tão apavorado, vindo um monstro ali atacando todo mundo e vindo na direção dele, ele já está dentro do avião, mas ele não consegue disparar. O monstro destrói o avião e, enfim,
uma desgraça, né? Mata praticamente todo mundo ali, fica ele e o chefe, o engenheiro-chefe vivos. Então, no outro dia, ele desmaia ali naquela confusão, e quando ele acorda, ele vê que todo mundo se foi, só ficou ele e aquele homem, que tá com ódio mortal dele, né? Enfim, ele volta, então eles são resgatados por um navio japonês e voltam para o Japão. E aí, ali começa, então, a história do Koichi, com essa situação de fracasso, com esse sentimento de derrota, com esse pensamento de que eu não sirvo para nada, eu sou um covarde. E ali ele chega naquele Japão completamente destruído, afinal de contas tinha caído 2 bombas atômicas ali, né, nas proximidades, em outras cidades, mas enfim, que detonou todo o país totalmente destruído. E ali ele tem que começar a reconstruir não só a sua vida, a sua casa, agora com uma situação muito complicada. E ali começa então a saga do Koichi. Estão percebendo que o filme não é sobre o monstro. O monstro vai aparecer. Se você curte esse negócio de monstro, aquela coisa legal, aqueles efeitos especiais, tem. No filme tem. São excelentes os efeitos. Godzilla aparece assim, é muito legal. Mas a história é sobre esse moço, o Koichi, e as pessoas que ele ama. E a história vai desenvolvendo ali a vida dele, as situações do país, como é que está, as pessoas que o cercam, e ele tendo que enfrentar todas aquelas situações e enfrentar o maior monstro que ele tem que enfrentar. É um monstro que mora dentro dele. É um monstro do fracasso, de se sentir derrotado, de sentir que não vale nada, que não serve para nada e que vamos viver aí por viver. É assim que Koichi se sente. E a história o filme vai mostrando toda a história do Koichi. Tudo que aconteceu com ele, toda essa situação com ele. Claro que Godzilla vai aparecer de novo, não tenha dúvidas. E tem todo um simbolismo também. O que Godzilla simboliza ali. Então eu não vou falar mais nada porque eu quero que você assista. O filme é muito interessante, o filme é muito bem produzido, é muito bem interpretado, os atores estão excelentes, a história é muito linda, vale a pena você assistir. Eu não vou falar mais para não estragar a sua surpresa, mas eu quero falar o que eu aprendi quando eu assisti esse filme e o que Deus trouxe à minha memória sobre a palavra de Deus com esse filme. Um dos versículos que veio na minha mente é um versículo que está no livro de Jó, capítulo 17, versículo 11, que fala assim: foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Então, a primeira coisa que a gente nota é assim como Jó se sentia, assim estava Koichi. Meus dias se foram, eu estou vivendo por viver, os meus planos fracassaram e os desejos do meu coração, os sonhos do meu coração não tem mais nenhum. Era assim que ele se sentia. Era exatamente assim que ele estava se sentindo. E talvez você que está assistindo esse vídeo também. Talvez você fracassou em algumas áreas da sua vida. Talvez você tinha coisas que você queria fazer e você não conseguiu. Talvez tinha coisas que você sonhou e o tempo passou e eles se perderam. Talvez as pessoas olhem para você, talvez seus amigos, pessoas que estudaram com você, hoje são pessoas que têm sonhos realizados, que têm muitas coisas, conquistaram muitas coisas, e você olha para você e você fala: não conquistei nada. A vida passou e eu não conquistei nada. Talvez você está se sentindo assim, como o Koichi estava se sentindo. Ele olhava para outras pessoas, para outras famílias e via ali heróis, pessoas que tinham morrido na guerra, mas morrido como heróis, outros que estavam vivos, mas tinham feito atos importantes. E ele era o Koichi fracassado. Ele era o cara, o covarde. Talvez você se sinta assim porque em algumas situações da sua vida você se acovardou e você se sente que isso ficou uma marca na sua vida, como ficou na vida de Koichi. Mas tem um outro versículo na Bíblia que está em 2 Coríntios 4:9, que diz assim: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Koichi estava abatido, muito abatido, mas ele não estava destruído. Porque por mais que a vida
situações da vida a gente não consiga enfrentar, Deus sempre tem uma alternativa pra gente. Koichi teve muitos amigos, pessoas que o amavam, pessoas importantes na vida dele. E essas pessoas fizeram de tudo para que ele se levantasse, falasse, meu, vamos levantar aí, vamos erguer a cabeça, vamos seguir em frente. Mas ele não conseguiu ver essas pessoas, porque o peso, o monstro que estava dentro dele, do fracasso, da covardia, era mais forte do que as vozes dos amigos, das pessoas que o amavam. Então ele não conseguia ouvir ninguém. Mas Deus é tão bom. E eu digo Deus, apesar do filme não falar sobre Deus, mas a gente vê Deus no filme, que além de levantar alguém que se dizia inimigo para impulsioná-lo, o monstro Godzilla também simboliza aquele monstro que vem sobre ele e que ele fala, ou eu enfrento, ou eu morro, porque eu tenho que enfrentar esse monstro. Godzilla simboliza isso, aqueles monstros que sabe, povoam a nossa mente e os nossos sentimentos, dizendo, você não vai conseguir, você não serve, você não é ninguém, você não conquistou nada. E esses monstros que querem destruir, e nós temos que enfrentar. No caso ali do filme, óbvio que o monstro era um monstro de verdade, né? Tem uma pouca de fantasia, obviamente, mas tinha um monstro ali. Mas representa também o monstro que a gente tem que enfrentar todos os dias. Para dizer, não, eu consigo, porque Deus está comigo. É claro que tem coisas, Deus sempre vai dar a oportunidade da gente vencer, mas a gente é que tem que conquistar. É que nem aquele pai que chega pro filho e fala, olha filho, tô te dando este carro de presente. Mas é claro que é o filho que tem que tirar a carteira de motorista, o filho que tem que abastecer o carro, o filho que tem que dirigir o carro. Então tem coisas que vêm até nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. E ali ele tinha que fazer a parte dele, só que ele não estava conseguindo sozinho também. E Deus preparou alguém que se dizia, parecia até um inimigo, parecia alguém que não gostava dele, parecia que alguém que queria destruí-lo. E Deus preparou alguém que parecia um inimigo para ajudá-lo a vencer os seus monstros. E assim também acontece conosco. Muitas vezes, da onde a gente nem espera, é que vem o nosso socorro. Tem um versículo também na Bíblia que fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse Senhor que fez os céus e a terra, que nos ama, ele levanta oportunidades, ele levanta socorro, ele levanta ajuda da onde a gente menos espera. Foi assim com Koichi. E Koichi teve o final que ele esperava para a vida dele. Assim vai ser com você também. Se você confiar em Deus, se você se levantar e falar, eu vou derrotar esses monstros que querem me inibir, eu vou vencer. Não importa o que aconteceu, eu vou vencer, eu vou em frente, eu vou enfrentar os monstros que querem me aterrorizar. Deus vai levantar as pessoas certas para te ajudar. Essa é a história, então, de Godzilla Minus One. Que você assista esse filme, que você deixe tem muito mais lições, muitas coisas. Entrar no seu coração e aquecer o seu coração, é aquele filme que aquece o coração. É um filme divertido também, que você pode assistir com toda a família. Que fica essa lição para você. Os monstros podem se levantar, mas Deus é maior e Ele é contigo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.